meditar com os irmãos em Gálatas, no capítulo 3 de Gálatas, a partir do verso 10. Eu vou ler um trecho um pouco grande, apesar de nos concentrarmos mais no fim, mas eu acho importante. A partir do 10 até o verso 22 diz assim: já os que são pela prática da lei estão debaixo da maldição. Pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá, é o que a lei diz. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testemunho depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Um testemunho ou um testamento. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Jesus Cristo. Quero dizer isso: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pelas mãos de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Definitivamente essa não é uma passagem fácil, é uma passagem muito difícil na Bíblia. Quando você olha para ela, há muita, eu diria, obscuridade. Quando você olha primeiramente para ela, nada nessa passagem, eu diria, salta e agarra você como óbvio. Paulo fala um monte de coisas muito difíceis aqui, e nós vamos olhar mais para a parte final da passagem, a parte mais difícil, na verdade, e nela então nada salta quando você faz a leitura e agarra você. Então o que é tudo isso? Se fizermos uma mineração, como nós somos chamados para fazer na palavra de Deus, há todo tipo de tesouros aqui, e nós podemos ficar muito tempo, muitas semanas nesse texto, mas temos algumas lições avançadas aqui hoje, e uma das razões é que essa é uma daquelas passagens que, se você desbloquear o entendimento dela, se você entender essa passagem, você entende a Bíblia inteira. Se você não entender essa passagem, você não entende o Evangelho. É por isso que Paulo disse que, se outro Evangelho fosse pregado, fosse anátema nessa carta. Se isso aqui não é entendido, aquilo que a pessoa está crendo não é no Evangelho. Então esse é realmente um lugar onde Paulo está nos dizendo como entender a Bíblia inteira. E se nós não conseguimos entender o que Paulo está dizendo aqui, não importa quantos anos alguém leia a Bíblia, ele nunca vai entender a Bíblia. Então esse texto é difícil exatamente porque ele é um desbloqueador de toda a Bíblia. Entender ele é entender tudo. Então não é uma passagem fácil, mas ela está realmente dizendo para nós: deixa-me mostrar a você. Essa passagem está dizendo para você e para mim: deixa-me mostrar a você como entender a Bíblia inteira. Deixa-me mostrar como você pode ler toda a Bíblia e entender sempre.
Então é óbvio que não seria fácil, já que é uma passagem que diz isso para nós. Diz para nós que ela é a chave para todo o resto. Então a Bíblia, para muitas pessoas, é como uma selva. É cheia de caminhos que parece que vai dar em algum lugar, mas não dão em lugar nenhum. É uma selva sem trilhas, apenas vegetação amaranhada, e o cara está sempre meio perdido, e ele tem várias ideias, como na selva, assim, parece ter vários caminhos, mas elas não estão relacionadas. O cara acredita em várias coisas na Bíblia, mas uma coisa não está relacionada com a outra, que não está relacionada com a outra. Na verdade, a Bíblia para ele é um borrão. Não, a Bíblia tem uma coerência surpreendente. E o que temos aqui é Paulo nos mostrando essa coerência, dizendo, se você entende a coerência da Bíblia, do Evangelho, da verdade, então tudo está desbloqueado. Então, me deixa lembrar o que está acontecendo aqui, no livro inteiro de Gálatas. O que está acontecendo? Um pequeno resumo disso, eu diria rápido, diz que Paulo está escrevendo a uma série de igrejas numa região da Galácia. Não existe a igreja dos Gálatas, assim, uma igreja. Há uma região da Galácia onde há várias igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo. Paulo está escrevendo para algumas igrejas nessa região da Galácia. É dos Gálatas porque todas as igrejas na região da Galácia eram dos Gálatas. E eles haviam estado sob a influência de pastores, de mestres. E Paulo se esforça ao máximo para neutralizar todo o ensinamento desses pastores e mestres que ficaram durante um tempo na região da Galácia pregando. Como sempre, é muito mais difícil, depois de alguém estar sobre o ensino falso de alguém que se diz mestre e pastor, a pessoa enxergar a verdade, do que alguém que não conhece nada. Esse é o grande drama dos nossos dias, é o que está acontecendo aqui. E esses líderes, esses pastores, esses mestres, eles disseram que primeiro você devia crer em Cristo, e então você devia obedecer à lei, e em terceiro lugar você era salvo. Você tinha que olhar para o que Cristo fez, você tinha que obedecer, e então depois, na soma do que você faz com o que Cristo fez, você era salvo. Mas Paulo ensinou o seguinte: primeiro, o homem que realmente é salvo, primeiro ele é chamado por Deus e ele crê em Cristo, então ele é salvo. Em segundo lugar, e em terceiro lugar, por causa de tudo que Cristo é, e de tudo que o Espírito Santo mostra a essa pessoa, na beleza de Cristo, ela é santificada de um grau de glória para outro grau de glória. Então você ouviu isso, aqueles líderes disseram, não, você crê em Cristo, porque ele morreu na cruz. Eles não falavam que não tinha cruz. Por isso que Paulo diz aqui, vocês esvaziaram a cruz de Cristo, depois você obedece, então você é salvo. Mas se você começar, por exemplo, se você dizer, por isso que você pode ser salvo ou não ser salvo, ser salvo ou não ser salvo, porque você foi salvo porque você creu em Cristo e obedece. E esses professores disseram isso, acredite, obedeça e você é salvo, acredite, e a sua obediência vai te manter salvo, porque a sua obediência te salva, somada a Cristo. Paulo diz, não, acredite e você é salvo. E então, por causa da salvação, por causa da habitação do Espírito Santo, porque seus olhos são abertos para contemplar a glória de Deus na face de Cristo, você obedece. O amor de Cristo te constrange, você é levado todos os dias, o seu coração cada vez é mais capturado por essa beleza, e você é levado de um grau de glória para outro. Então, os líderes disseram que fé e obediência andam juntas e resultam na salvação. A fé que é um dom de Deus. Paulo disse, não, que a fé, que é um dom de Deus, e a salvação caminham juntas, e por causa da salvação é que você obedece. Você não obedece para ser salvo, você obedece porque você é salvo, você é santificado porque você é salvo. Então era o oposto, você precisa que Deus opere essas coisas em você, como por exemplo, em Deuteronômio 29, 13 e 4, diz assim, com os seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais, aquelas grandes maravilhas, o mar se abriu, caiu maná,
ninguém nunca viu tantos milagres como aquelas pessoas. E Moisés dizendo, vocês viram, mas até hoje o Senhor não lhes deu mente que entenda, olhos que vejam, ouvidos que ouçam. Deuteronômio 29, 13 e 4. Deuteronômio 36, ele diz o quê? Mas Deus vai dar a vocês ele vai circuncidar o coração de vocês, para que vocês obedeçam. A obediência é o resultado daquilo que Deus faz, não é? Do que Deus faz, de dar mente para entender, olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração circuncidado, enfim, é o que Paulo está dizendo. Paulo disse que no início, ele diz no início dessa carta, e isso é bom ficar claro para nós, que isso não é um debate intramural. Paulo não diz isso, como isso é dito hoje, até por pessoas que dizem estar pregando essas verdades, e até aparentemente estão. Paulo diz que esse debate que ele está tendo aqui, nesta carta, não é intramural, não é um debate entre cristãos salvos, não é um debate entre, olha gente, eu estou pregando que o evangelho, aqueles mestres e pastores também, mas é que há esse ponto de divergência. Ele não está dizendo isso, como isso é dito hoje. O que Paulo está dizendo é que esses não são dois ramos do cristianismo, não são dois ramos de pessoas salvas, não são dois ramos de pastores pregando o evangelho com diferenças, não são dois partidos dentro do cristianismo. Paulo está dizendo o seguinte: isso aqui são duas religiões diferentes. O que eles estão pregando não é o evangelho, não há salvação nisso. Eles têm resultados completamente diferentes no coração e na vida das pessoas. Salvo e não salvo depende disso. Paulo não está dizendo que essa diferença aqui entre o que esses pastores estavam pregando e o que ele estava pregando é que isso faria você ser menos espiritual, faria você ter entendido ou não o evangelho, ser salvo ou não. Por isso que é estranho quando alguém prega essas verdades e depois diz, não, apesar disso, porque está fazendo o oposto do que a Bíblia está fazendo. O resultado do caráter aqui é completamente diferente, são espíritos diferentes, atitudes completamente opostas, maneiras completamente diferentes de olhar para tudo na vida, por causa do evangelho. Então eles são realmente dois paradigmas diferentes, como a carta mostra, de tal maneira que ele diz, ainda que um anjo pregasse isso que eles estão pregando, tinha que ser anátema. Até se eu voltar amanhã pregando o que eles estão pregando, seja anátema também, não é o evangelho. Então são religiões completamente diferentes, não são um debate dentro do cristianismo, é cristianismo e não cristianismo, é evangelho e não evangelho, é isso. Então, como Paulo está combatendo isso, aqui está o que é tão fascinante para mim e o que é tão instrutivo para nós hoje. Paulo diz, bem, é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, a lei, obedeça a lei. Um lugar que realmente me ajuda bastante é o versículo 29, onde ele diz assim, ele começa a mencionar, pois se a herança depende da lei, mas o verso 18, que vem anterior, diz assim, mas Deus em sua graça deu a Abraão por meio da promessa, e ele continua assim, pois a herança depende da lei, já não depende da promessa de Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante a promessa. Então ele pergunta, então qual é o objetivo da lei? Essa pergunta é fundamental. Você sabe por quê? Eu sei por quê, eles sabiam por quê. Se ele está dizendo que a lei não podia fazer nada, então qual era o objetivo? E Paulo, ele não está dizendo, olha, eu estou trazendo para vocês algo novo, você vê? Eu estou trazendo para vocês uma nova ideia, eu estou trazendo para você uma nova maneira de enxergar as coisas, eu estou trazendo um modo de pensar agora as coisas de uma maneira diferente do que era antigamente. Esse é o Novo Testamento, ele é diferente do que aconteceu. Não, Paulo não tem nenhum esnobismo cronológico. No Ocidente nós somos muito propensos ao esnobismo cronológico. Você diz, bem, isso aí é primitivo, isso é retrógrado, isso é um retrocesso, e isso não é progressivo, não é? Nós achamos sempre que o que é antigo é ruim só porque é antigo, e às vezes o que é antigo está certo, e o que é novo está
velho. Quando você acredita em algo novo, só porque é novo, então o nome disso é snobismo cronológico. Você acha que as gerações sempre são melhores que as que a antecederam. Mas não há isso em Paulo. Ele não está dizendo, olha, eu estou trazendo algo novo, esquece o que é velho, nós evoluímos. Você vê que o pensamento, sobretudo na vida ocidental, ele vai fazendo assim. Outro dia eu estava dizendo aos irmãos, na década de 80, as pessoas diziam que todos os problemas psicológicos vinham da família disfuncional. Escreveram 200 livros a respeito disso. Nós cansamos de ler. Os best-sellers na lista do New York Times sempre era sobre isso. Família disfuncional, e a gente leu, e parecia que todas as coisas eram explicadas pela família disfuncional. Mas depois, na década de 90, descobriram outra coisa. Não era a família disfuncional, era hormônio e desequilíbrio químico no cérebro. E tudo era uma questão de desequilíbrio químico no cérebro. Não era mais a família disfuncional. Tudo era uma questão de hormônios, desequilíbrio químico no cérebro. Aí por que as pessoas abandonaram a ideia da família disfuncional? Porque era mais velha. Você vê que, como nenhuma dessas coisas vai funcionando, vai se trocando. Mas Paulo não está manifestando nenhum snobismo cronológico. Não está dizendo assim, gente, eu estou falando sobre algo novo. Negócio de lei, Moisés, essa coisa é muito antiga. Nós agora somos cristãos e estamos andando para frente. Paulo não diz, bem, esse é o Novo Testamento, esquece o Antigo. O Antigo é velho. Você nunca vai ver Paulo dizer isso. Você nunca vai ver um apóstolo dizer isso. Essa parte da Bíblia não está mais em vigor. Essa parte da Bíblia não vale mais. Essa parte da Bíblia está em desuso. As pessoas gostam disso quando elas querem escapar de alguma coisa, né? Essa parte da Bíblia não importa mais. Olha, você pode ler aqui esse livro, mas esse livro aqui você vai ter que ver o que importa. Aqui, ó. Malaquias. Isso importa, isso não importa, isso importa, isso está fora, isso está fora. Aí ele vai cortando ali o que ele acha que não importa. Não. Nós não acreditamos nisso. O Paulo não acredita nisso. Essa parte aqui se tornou obsoleta. Essa parte da Bíblia aqui se tornou obsoleta, ela não vale mais. Aqui tinha... lá no Velho Testamento, por exemplo, eles tinham que contribuir com alegria. Agora que você conhece Cristo e te encheu mais de alegria, agora você não tem mais alegria, você ficou com menos do que quem conhecia menos. É esquisito, mas é o que as pessoas dizem. Não, Paulo não vê a Bíblia como um pântano do qual você vai escapando de algumas partes. Paulo diz, se o que estou ensinando não está em toda a Bíblia, então estou errado. Se o que eu estou ensinando a vocês está em desacordo com o que Deus falou com Moisés, então está errado. Se todas as partes da Bíblia não atestam isso, então eu estou errado. O problema dessas pessoas não é que elas estão de acordo com o Antigo Testamento e estão em desacordo com o Novo. O problema é que elas estão em desacordo com a Bíblia toda. Elas não entenderam a Bíblia. Elas não entenderam nada. O que eu amo no verso 19, ele diz, qual era o propósito da lei? Ele não diz, a lei, ele tinha um propósito diferente, agora estamos em outra coisa, a lei já não é mais. Não, ele diz, qual era o propósito dela? Qual sempre foi o propósito dela? O que ela sempre veio fazer? Ele não diz, bem, aqui está o Evangelho. É claro, agora o Evangelho tornou a lei obsoleta. A lei era importante, a lei fazia muitas coisas, mas agora a lei não faz mais. Por quê? Porque a lei antigamente fazia isso, mas agora o Evangelho faz isso, e a lei agora não faz mais. A lei não mudou. Ele não diz isso, ele diz, qual era o propósito da lei? Qual sempre foi o propósito da lei? Ele diz, se a lei parece contradizer o Evangelho, é porque você não entendeu o Evangelho nem a lei. Porque tudo na Bíblia, o propósito de tudo na Bíblia, de todas as partes da Bíblia, é se juntar e concordar com aquilo que é o propósito de Deus. É isso que Paulo está fazendo nesse texto que eu disse que é difícil. Então ele é muito habilidoso e ao mostrar como toda a Bíblia diz a mesma coisa, ele nos mostra muita coisa que nós não podemos ver de uma vez só. Então ele nos dá uma chave tremenda para entender toda a Bíblia, como eu disse. É por isso que Lutero era tão capturado pelo livro dos Gálatas, e vê-la como algo com coerência. A Bíblia tem coerência, tem unidade, força. A maioria das pessoas que falam sobre salvação, evangelho, lei, elas não entenderam nada a respeito dessas coisas. Elas estão na selva, elas estão num pântano, como essas pessoas que tinham passado um bom tempo na região da Galácia ensinando um suposto evangelho, que não era o evangelho. Então,
basicamente ele vai ver que ele divide a Bíblia em duas épocas e ele olha para as duas figuras que representam essas épocas: Abraão e Moisés, promessa e lei. Essas coisas sempre estiveram lá e não houve uma época que uma substituiu a outra, não é? Elas sempre estiveram lá com o mesmo propósito. Então ele mostra como não há contradição entre elas, entre Abraão e Moisés, mas apenas acordo, sempre. Depois de vermos o que está de acordo, traçaremos algumas implicações práticas. Como eu disse, essas são algumas ideias, as mais avançadas, as que desbloqueiam todo o resto. Isso é algo para a pessoa que quer entender realmente o Evangelho. Não é? No entanto, não há nada na Bíblia apenas para ser conhecido. Quando eu estava orando, antes de começarmos a meditar, de certa forma eu estava falando a respeito disso. Se você tem ideia de que existe alguma coisa na Bíblia para ser conhecido, você não entendeu a Bíblia. Tudo que está na Bíblia deve ser aplicado. Tudo que está na Bíblia para ser conhecido, o diabo conhece. Isso não muda o diabo. A ideia de que você precisa conhecer essas verdades e doutrinas, achar que o que está na Bíblia é para você conhecer, não, o que está na Bíblia é para te transformar, é para ser aplicado, é para mudar tudo na sua vida. Deus nunca colocou nada na Bíblia apenas para você saber, apenas para te dar uma informação. Ele quer que você experimente o poder disso. Ele quer que você faça parte, ele quer que a verdade bíblica faça parte da sua vida, das suas entranhas, da fonte da onde sua vida flui. Ele quer que o que ele diz seja a sua vida. Ele não quer que você saiba sobre isso. Fazer prova de teologia não vai te ajudar. Ele não quer apenas conhecimento ou informação. Eu diria que na Bíblia não há nenhuma informação nua. Só há informações prenhas em todas as afeições e transformação que o poder do Evangelho produz. Então agora vamos olhar para essas duas figuras que ele usa, não é? E vamos levar apenas alguns minutos. Primeiro de tudo, ele lida com Abraão. Na verdade, ele começa com Abraão no 3, de 6 a 9, nós não chegamos a ler essa parte, mas não é tão crítico incluí-lo. Ele traz Abraão e no versículo 8 ele diz assim: Deus anunciou o Evangelho a Abraão com antecedência, dizendo: todas as nações serão abençoadas em ti. Ele está dizendo o seguinte: Deus pregou o Evangelho a Abraão muito antes de Moisés nascer. Agora ele capta isso no versículo 16, onde ele diz: as promessas foram ditas a Abraão e a sua semente. E o que era a promessa? As promessas a que ele se referiu no versículo 8, de que haveria uma bênção final, em que todas as pessoas de todas as tribos, nações, seriam benditas, ouviriam um bendito final de Deus, como o vinde benditos de meu Pai, essa bênção final. Então é uma promessa que Deus fez várias vezes a Abraão, essa promessa, e de fato é a mesma promessa. E você pode ler em Gênesis 12, de 2 a 3, que Deus diz assim: e fartei uma grande nação, e vou te abençoar, e te engrandecer, engrandecer o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então você pode ler essa mesma promessa essencialmente em Gênesis 13, de 15 a 16, e você pode também encontrar ela em Gênesis 17, 8, e em Gênesis 24, 7, você vê que Deus repetiu várias vezes essa verdade, anunciou, como Paulo está dizendo, o Evangelho a Abraão. Agora, o que é isso? Deixe-me parafrasear. Basicamente, o que ele diz repetidamente a Abraão, várias vezes em Gênesis, eu farei de você uma grande nação e darei aos seus descendentes uma terra para você viver, e a sua semente vai trazer uma bênção final que vai atingir todas as nações da terra. E algumas traduções modernas trazem os seus descendentes, mas ele diz lá a sua semente, porque no original ele usa literalmente essa palavra, porque era comum na poesia hebraica, na literatura hebraica, chamar os descendentes da semente,
não é? Então Deus diz: eu farei de você uma grande nação, darei terras aos seus descendentes, mas o propósito é esse, é abençoar. Então Paulo diz assim em Gálatas 3,16: assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Você vê como o apóstolo Paulo está dizendo. A Escritura não diz aos seus descendentes, não é isso que a Escritura diz. A Escritura diz como se falando de muitos descendentes. Não. A Escritura diz ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Jesus Cristo. Gálatas 3,16. Paulo está dizendo, quando ele diz que vai abençoar o seu descendente, não os seus descendentes, porque ele está falando de uma pessoa só, Jesus Cristo. Então, veja o versículo 14 assim: isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse a nós, os gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo. Gálatas 3,14. O que ele está dizendo então sobre Abraão? Antes de tudo, ele está dizendo que o que é prometido a Abraão não é apenas uma herança terrena, uma terra, uma nação, Ele está dizendo que Deus estava prometendo a Abraão algo cósmico, não é? E é muito interessante que ele está sugerindo isso, como no mundo é a herança que Deus dá. Se a bênção prometida a Abraão fosse realmente terras e possessões agrícolas, grandes propriedades, uma pátria maravilhosa que fosse abençoar a terra com sua mente, com as suas descobertas, isso não fariam benditas todas as famílias, as nações, tribos do mundo. Então não esqueça o que a Bíblia, a palavra bênção na Bíblia uma palavra forte. Quando a bênção de Abraão é que o Senhor te abençoe, que Ele faça resplandecer sobre ti a sua face. A bênção de Deus e todas as coisas que vêm com ela, a paz, flui da contemplação da face de Deus. Ou seja, a face, Deus não tem uma face, né? Deus é Espírito. Fala sempre da porta relacional, uma relação verdadeira com Deus. Como Jesus disse, a vida eterna é essa, conhecer a Ti somente, como Deus. Então a palavra bênção na Bíblia realmente significava ver Deus, experimentar Deus, ou como Paulo gosta de colocar, contemplar a glória de Deus na face de Cristo. É uma palavra tremendamente forte. Então, primeiro de tudo, a palavra bênção, mesmo lá, é cósmica, não é? Você não pode limitar. Paulo diz, como isso poderia abençoar todos na terra, se ela não fosse uma bênção cósmica, e fosse uma questão de terra, de possessão agrícola. Então, é óbvio que houve uma terra, é óbvio que houve uma nação, é óbvio que nós temos a história, o povo de Israel que vive até hoje naquela parte do mundo, mas não é sobre isso que Deus está falando. Então Paulo diz, o que isso significa? Ele diz, não, porque toda vez que Deus diz, abençoarei todas as nações da terra por meio da sua semente, Deus usa uma palavra singular, é o que Paulo diz. Ele diz, em vez de falar sobre plural, ele fala um descendente. Então você não vê que a promessa a Abraão tem uma primeira realização nas pessoas físicas, mas num descendente pelo qual nações seriam abençoadas. Então Paulo diz assim também a promessa foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Então ele explica, a Escritura não diz aos seus descendentes, não é aqueles descendentes de Abraão. Assim também a promessa foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Jesus Cristo. Essa herança, então, não é apenas física, você vê, é espiritual, ele está falando do descendente de Abraão, que através do descendente de Abraão, Jesus Cristo, então, essa bênção cósmica chegaria às nações.
Então, as bênçãos prometidas a Abraão para todas as nações não poderiam ser coisas físicas. E é a face de Deus, é o que Paulo está dizendo. A promessa do Espírito, no versículo 14, não é apenas um pequeno estímulo, não é exatamente o que foi pregado a Abraão. Por isso ele diz, Deus pregou o Evangelho a Abraão. O Espírito de Deus é Deus. O Espírito de Deus é a força vital de Deus. Não é? E é isso que é a herança que chegou a nós, tornando-nos participantes, como Pedro diz, da natureza divina. Como eu já disse aqui, um novo coração não é, por exemplo, quando nós somos regenerados, nós recebemos um novo coração, um coração de carne, tudo é novo em nós, mas isso não é a nossa vida, não é? Tudo foi destruído pelo pecado. Nós não temos um coração para amar a Deus, porque é um coração de pedra. Nós estamos mortos em delitos e pecados. Mas quando Deus restitui tudo em nós, ainda assim, nós só somos algo restituído, mas não funcional. Como um aparelho elétrico pode estar perfeito, mas ele não funciona. Por quê? Porque não está na tomada, não tem energia. A vida desse aparelho não é ele estar com as peças novinhas, certinhas. A vida tem que vir de fora. Como um corpo pode estar perfeito, mas não tem vida. A vida em nós não é algo nosso. Nós temos um novo coração, mas o Espírito Santo habita em nós. Ele é a nossa vida. O poder que opera em nós não é uma vida que nós ganhamos de Deus, é a vida do próprio Deus. É Deus habitando em nós. Ele nos fez novos, nos deu um novo coração, uma nova mente, e a vida nisso que é novo é o próprio Deus. O que Paulo está dizendo é que houve uma primeira realização, não é, através de um grupo de pessoas, até chegar o descendente, que era a semente. E então ele diz, como essa bênção vem de Abraão, essa incrível bênção cósmica, de que maneira ela vem? Então veja o versículo 16, ele fala sobre a promessa, e no 18 ele diz, pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Então, qual é o seu grande problema? É simples. Pense na diferença entre um contrato, uma aliança da promessa, e um contrato e uma aliança da lei. Elas são totalmente diferentes, e é sobre isso que Paulo está dizendo. O que essas pessoas ensinaram não é, como eu disse, uma vertente do Evangelho. Isso aí não é o Evangelho, isso não salva ninguém. Então, se eu lhe der uma promessa, se eu disser, olha, eu depositei 5 milhões na sua conta, o número da conta é esse, você só tem que ir lá ver e sacar. Você vê, não há nenhuma condição, tudo dependeu só de mim. Isso é algo baseado só naquele que promete. Eu não botei nenhuma condição, eu fiz o depósito, o dinheiro está lá, está no seu nome, é todo seu, tudo que você precisa fazer é usar, não é? Essa fortuna. Mas imagine se você dissesse para mim assim, eu acho que isso é um truque, você está querendo me iludir, eu não acredito que isso aí seja verdade, não. Assim, 5 milhões lá na minha conta, eu não acredito, não vou ver, não é? E você vê, tudo que você tem que fazer é abraçar o que Deus fez sozinho. A Bíblia diz, o homem nunca faz isso. É isso que Moisés estava dizendo, que Paulo diz, Deus até hoje não deu olhos para vocês verem, não deu ouvidos para vocês ouvirem, não deu a mente. Então vocês nunca contemplam a glória dele e abraçam, apesar de terem visto aqueles milagres. Tudo que você tem é isso. Então o que Deus faz? Deus te dá óleo, circuncida o seu coração, e ele te dá como parte da promessa um coração para crer. E quando parte daquilo que ele te dá começa a funcionar, todo o resto está lá. Agora, se eu quiser doar 5 milhões por meio da lei, como é que eu faria? Eu falo assim, olha, eu vou botar uma série de coisas que você deve fazer.
eu depositei 5 milhões no banco. Se você fizer isso, e se você for para mim lá na Amazonas, eu comprei uma fazenda lá, agora é só floresta, mas você vai ter que desbravar, você vai ter que fazer essas coisas, e se você fizer tudo o que eu estou falando, os 5 milhões vão ser teu. Então, agora aqui está a diferença. Em um pacto da promessa, em um acordo da promessa, tudo depende do prometedor. Tudo depende daquele que veio e fez as promessas. Tudo. Minha paz, minha alegria, minha fé, tudo depende dele, tudo depende do que ele me dá. Não tem nada a ver com a pessoa a quem a promessa foi feita. A pessoa recebeu a promessa. Tudo que você precisa fazer é abraçar, e até isso Deus circuncida o coração, Deus dá um novo coração, Deus dá o dom da fé. Você vê, tudo depende do prometedor, é o que Paulo está dizendo. Agora, o pacto da lei, tudo tem a ver com a pessoa que recebeu a promessa, de fazer o que é solicitá-lo. Paulo diz que uma bênção ou uma recompensa, ou é pela promessa, ou é pela lei. Não há nenhum tipo de mistura, nenhuma possibilidade. Se depender um pouquinho da pessoa, então não é a promessa, não é a graça de Deus, é a lei. Pode vir estritamente com base no prometedor, ou seja, em Deus que fez a promessa. Ele diz: abençoando vou te abençoar. Ele não tinha ninguém maior por jurar, ele jurou por ele mesmo. Por quê? Tudo dependia dele. Como é que eu vou saber o que você vai fazer? Porque eu estou dizendo. Como eu não tenho um nome maior para jurar, eu vou jurar por mim mesmo, eu vou fazer. Você vê, na promessa, Paulo está dizendo, tudo depende de quem promete. Já na lei, tudo depende de quem ouve a promessa, de quem ouve o contrato, o que deve ser feito. E ele está dizendo, se romper alguma coisa do que deve ser feito, o contrato se foi. É uma lei. Então, se eu disser, bem, eu vou fazer isso se você fizer isso, é lei. Você vai ter isso, se você fizer isso, eu vou te dar isso, é a lei. Isso é a lei. Assim que houver duas pessoas envolvidas, assim que houver duas pessoas que precisam cumprir algo, é a lei. Assim que alguém tem que fazer algo e você tem que fazer outra coisa, é a lei. A graça e a promessa, Paulo diz, depende só do que promete, só dele. E Paulo está dizendo, assim que houver uma condição que o outro lado tenha que cumprir, não é mais a graça, é a lei. Ele diz, mas Abraão, o que acontece? Ele diz, Deus vem a Abraão e Deus diz assim, eu vou lhe dar isso. E ele não diz a Abraão, quando você fizer isso, aquilo outro, eu vou fazer. Abraão era lá um pagão, ele estava adorando a lua. Ele ficou 75 anos adorando a lua, ele não estava buscando Deus. Ele não estava interessado em Deus, ele só estava interessado em viver na cultura dele, adorando a lua até morrer. E ele já estava bem velho, 75 anos adorando a lua. Deus foi lá e fez essas promessas a Abraão. Porque eu quero. Porque eu te escolhi. No meio desses pagãos todos, todo mundo adorava a lua, eu escolhi você. Abraão não estava fazendo nada diferente das outras pessoas. Então, por todo esse lugar, Paulo está fazendo alusão, e de fato no verso 5, que nós não lemos, considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso foi acreditado como justiça. Paulo, na verdade, cita talvez a passagem mais crucial de toda a vida de Abraão, que eu já mencionei aos irmãos, que é Gênesis 15. Sem Gênesis 15, você não vai entender Gálatas 3. Sem entender Gálatas 3, você não pode entender a Bíblia. Então você vê como Gênesis 15 é fundamental, porque é o que Paulo está usando, é o que Paulo vai usar em outros lugares, quando ele diz como o Evangelho foi pregado a Abraão. Então é o meu trabalho como pregador, sempre levar você a enxergar cada vez com mais clareza isso. Então aqui está o que aconteceu, em Gênesis 15 Deus aparece e faz uma promessa novamente a Abraão, eu vou te abençoar. Em ti eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo. Deus está dizendo, se você fizer alguma coisa, eu vou fazer isso. E eu te darei uma semente. Nós vimos como Paulo fala sobre a semente, não as sementes. E eu te darei. E ele faz as promessas. Abraão olha para Deus e eu amo a Bíblia, porque você vê a Bíblia
ela mostra o ser humano como o ser humano é, não é? Não mostra pessoas que são estranhas ou diferentes. Deus fez essa promessa a todo Abraão: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Paulo disse que Deus pregou o evangelho a Abraão, e Abraão fez uma pergunta a Deus assim: como é que eu vou saber que é verdade? Como é que eu vou saber que tu vais fazer isso mesmo? É estranho, você pensa que, sabe, como eu vou saber? E Deus respondeu a Abraão, Deus disse: traga-me uma novilha, traga-me uma cabra, um carneiro, traga-me uma pomba e uma rola. E Abraão trouxe. A Bíblia diz que quando Deus falou isso com Abraão, Deus, você vai ver que quando Deus disse para Abraão, Deus não explica, Deus só disse para trazer esses animais. Mas a Bíblia diz que Abraão foi lá, pegou esses animais e partiu os animais no meio. Abraão já sabia o que Deus estava dizendo. E o verso 11 diz que Abraão pegou esses animais que Deus falou para ele: uma novilha, uma cabra, um carneiro, uma pomba e uma rola e um pombinho. Partiu esses animais, separou eles e deixou lá. E Abraão ficou lá o dia inteiro. E aí até a Bíblia diz que os urubus ficavam vindo, aqueles animais partidos lá, as vísceras e tal. E Abraão teve que ficar durante o dia lá enxotando os urubus, porque os urubus ficavam querendo comer lá. E quando o sol estava se pondo, Abraão caiu num profundo sono, e uma terrível escuridão desceu. Não era uma escuridão normal, era uma escuridão mais do que simplesmente ficou de noite. Foi uma escuridão completa que caiu. O que está acontecendo? Isso vai acontecer de novo, né, no futuro. Então Gênesis 15:9 diz: e disse-lhe: toma-lhe uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho. E você vê que Deus não faz nenhuma explicação, mas Abraão sabe exatamente o que fazer, e ele corta eles ao meio. Por quê? Porque era assim que as pessoas faziam aliança, faziam contratos naqueles dias. E a gente ainda não sabia, quando Deus está falando isso para Abraão, se isso era um contrato, uma aliança da lei ou da graça. Porque Deus não tinha... Abraão logo entendeu: Deus vai fazer uma aliança, Deus vai fazer... Mas ele não sabia, não é? É sobre isso que Paulo está dizendo. É assim que a gente faz acordo. Nós assinamos hoje em dia documentos, nós somos diferentes das pessoas daqueles dias. Você assina na presença do que? De testemunhas, quando vai casar, quando vai comprar uma casa, quando você tem que assinar documento. Você faz um contrato da lei. Por quê? O que o contrato diz? Você vai pagar essa casa no valor tal, em tanto tempo. O banco vai financiar e você vai pagar o banco. E se não pagar, o banco vai fazer isso. A lei. A lei tem um monte de coisa que o outro faz e que o outro faz. Está aqui na lei, é um contrato, é uma aliança. Se alguma coisa não for cumprida, você está quebrando a cláusula, vai acontecer isso, vai ter as penalidades. O que significa? Se você quiser outro exemplo do porquê é assim aqui, acho que o melhor lugar é Jeremias, capítulo 34, verso 18 ao 20, onde Deus fala a mesma coisa para o povo de Israel. Diz assim: e entregarei os homens que traspassaram o meu concerto. Deus tinha feito o concerto com eles, que não confirmaram as palavras do concerto, como eles fizeram diante de mim com o bezerro que dividiram em 2 partes. Deus está dizendo: vocês em Israel fizeram um concerto comigo, vocês dividiram o bezerro em 2 partes, mas vocês não cumpriram. E o que eu vou fazer com vocês? Então diz assim: e entregarei homens que traspassaram o meu concerto, que não confirmaram as palavras do concerto, como eles fizeram diante de mim com o bezerro que dividiram em 2 partes, passando pelo meio das 2 porções. Os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, e os eunucos e os sacerdotes, e todo o povo da terra que passou por meio dos animais, o meio dos bezerros, e entregá-los-ei, digo, nas mãos dos seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de mantimento às aves do céu e os animais da terra. Ou seja, eles vão ser partidos, porque eles passaram entre os animais partidos, eles fizeram a aliança, e é isso que a aliança queria dizer. Quando Deus está dizendo essa imagem terrível de que os pássaros vão comer os corpos de vocês no campo de batalha, essa imagem sangrenta, horripilante, era porque era a maneira rotineira.
porque o que queria dizer passar entre os animais era isso: se eu não cumprir a minha parte, vai acontecer comigo o que aconteceu com esse animal. Deus está dizendo aqui em Jeremias: porque vocês passaram no meio dos animais e não cumpriram, o corpo de vocês vai ser entregue aos animais do campo, às aves do céu, para comer vocês como aqueles animais que foram partidos, foram comidos, porque vocês não cumpriram a promessa e a aliança que vocês fizeram comigo. É o que está aqui em Jeremias, como eu disse, 34, 18 a 20. Então, dessa maneira rotineira, eles tinham se identificado com o animal. Você, quando partiu o animal, estava dizendo: eu agora sou identificado com esse animal, eu estou obrigado por todos os contratos dessa aliança, por todas as cláusulas, e se eu não cumprir, faça-se comigo o que se fez com esses animais. Se eu não fizer, que eu acabe como esses animais acabaram. E nós sabemos exatamente o que é essa promessa. Mas aqui em Jeremias nós não sabemos exatamente em que ponto da história foi feito esse concerto particular entre os príncipes de Judá e Deus, e eles descumpriram, e aconteceu o que Jeremias está dizendo. Então Abraão sabia. Ele perguntou a Deus: como eu vou saber? Deus disse: traga os animais. Então ele já sabia, e Deus vai fazer uma aliança para provar. Quando eu falar assim: como é que eu sei que você vai me pagar? Chama um advogado, faz o contrato, vamos assinar os papéis, você vai ver que eu vou ficar com a casa, vou pagar e tal. É isso. Quando ele perguntou a Deus: como eu vou saber que é verdade, que tu vai me abençoar, e da minha descendência todas as nações vão ser abençoadas, essas coisas todas que tu promete, como é que eu vou saber que isso é verdade? Traga os animais. E a Bíblia diz então que uma tremenda escuridão caiu sobre Abraão, uma escuridão terrível veio, a lua se apagou, o sol se pôs, foi uma escuridão mais do que uma coisa natural, as estrelas não estavam lá, uma escuridão terrível. Então obviamente que Abraão estava passando, ali era algo muito mais do que simplesmente a noite que chegou. E Abraão não entendeu ainda. Deus quer fazer um concerto comigo, uma aliança. Ele não sabia se Deus ia fazer exigências, se não ia, não sabia se era uma aliança, como Paulo está discutindo lá em Gálatas, da promessa ou da lei, da graça ou da lei. Mas ele já sabia que ia fazer uma aliança. Mas para o choque total de Abraão, quando Deus começa a falar com ele de novo no meio da escuridão, de repente apareceu uma fornalha fumegante, uma tocha. Não sabemos bem o que significa isso, uma fornalha fumegante e uma tocha. A Bíblia, às vezes, você vê que quem está dizendo para você, está descrevendo o que está vendo é algo incrível, e ele está tentando fazer o melhor. Mas era algum tipo de fumaça ardente no ar. E diz que passou entre as peças essa fumaça ardente, incendiada, passou. Era uma manifestação física da presença de Deus. E Deus tinha dito: eu te darei essas coisas, e o descendente, como Paulo está mencionando, Cristo. Paulo diz assim: assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Jesus Cristo. Então Abraão foi totalmente derrubado, ele estava prostrado, e não há uma afirmação mais categórica possível da salvação somente pela graça do que esse texto em toda a Bíblia, e do que Paulo está fazendo aqui em Gálatas 3. Não há uma declaração melhor em nenhum outro lugar. Essa é a razão porque Paulo vai usar isso em Gálatas, vai usar isso em Romanos, vai usar isso de novo, trazendo sempre Abraão. Olhe para Abraão, veja as promessas a Abraão, pegue isso. Antes de tudo, Abraão ficou maravilhado. Por quê? Porque Deus se colocou entre os pedaços. Isso já era incrível. Deus ia se comprometer mesmo. Deus ia passar entre os animais. O que significa? Passar entre os animais, como você sabe, era Deus dizer: que aconteça isso comigo se eu não cumprir o que eu disse. Tudo o que eu disse eu vou cumprir. Você perguntou se eu ia cumprir, eu vou cumprir. Eu estou passando entre os animais. Um puritano, num ótimo sermão a respeito disso, John Owen, ele diz assim: o que Deus estava dizendo era que minha imutabilidade se torne imutável, que minha infinitude se torne infinita,
que o impossível se torne possível, que eu, Deus, morra, que eu seja cortado como esses animais, partido, para eu cumprir essa verdade, essa promessa que eu estou dizendo a você hoje. Isso seria incrível o suficiente, mas não é tudo, não é? Deus nunca pede que Abraão passe pelas peças e faça nenhuma promessa. Abraão sabia que naqueles dias, quando um rei vencia uma guerra, o outro ia se tornar vassalo dele. O que se faziam? Partiam os animais, o que foi vencido falava: você vai me dar tantos quilos de ouro todo mês, vai me dar tantos cereais, tanto isso, tanto aquilo, vai fazer isso. Para não morrer, o que perdia, falava: vou fazer. Então você vai passar entre os animais, passa entre os animais. Se você não cumprir, tu já sabe o que ele vai fazer. Não precisa nem perguntar. Suas mulheres, seus filhos, você, tudo vai ser assim, vai ser como esses animais. Você não reclame. Ninguém acharia um absurdo quando o outro rei que venceu fosse lá e dizimasse aquelas pessoas, porque elas juraram, elas passaram entre os animais. E isso era muito típico. Se você conquistou alguém, você fazia uma aliança com ele. A partir daquele momento, aquele derrotado seria o seu vassalo. Então, agora eu quero que você me preste a sua homenagem, que você passe entre os animais, que você faça o juramento, que você vai trazer para mim todo mês, tanto disso, tanto daquilo outro. Então se passava entre os animais. Nem sempre o rei vencedor passava, porque ele não prometia nada, né? Mas não há um lugar em que você veja com mais força a salvação, o evangelho, do que nesse texto. É por isso que Paulo, em Gálatas, está trazendo ele. Não é uma questão da lei, Paulo está dizendo, é uma questão da promessa, é uma questão da graça. Deus diz: eu farei isso, eu te abençoarei, eu te darei o meu espírito, porque Paulo disse que essa era a promessa que vinha através do descendente. O espírito de Deus chegaria aos gentios, chegaria a todas as nações, a própria vida de Deus. Você se tornaria participante da natureza divina, o que Cristo fez. Essa era a promessa. Não que alguém faria algo e outro algo, e então a salvação chegaria, que isso tudo fluía disso. Eu te abençoarei, te darei meu espírito, olhos para ver, vou te dar ouvidos para ouvir, vou te dar mente para entender, coração circuncidado, vou te dar o dom da fé, eu vou dar tudo, até alguém estar diante de mim glorificado. Tudo vai vir de mim. Era a promessa. Eu vou começar e vou terminar. Eu sou poderoso para terminar aquilo que eu vou começar. Então não apenas você pode confiar em mim, mas você vai poder confiar, entre aspas, em você. Eu vou fazer a tua parte. Todos aqueles que eu dei ao meu filho vão crer nele, porque eu vou dar um coração para crer. Todos aqueles que eu vou dar ao meu filho vão ser encantados pela glória da face dele e vão ser mudados de um grau de glória para outro, porque eu vou fazer isso. O meu Espírito Santo vai habitar nessas pessoas. Eu vou cumprir a minha parte e a sua parte. A maldição está sobre você, porque você quebrou a lei, eu vou pagar. Mesmo que eu tiver que ser morto, você e aqueles que estão no descendente vão receber. Então, adivinha, ele teve que ser morto. Muitos anos depois, uma grande escuridão caiu novamente no mundo, igual aquela naquele dia em Abraão. Não era o que aconteceu com a morte de Jesus não foi uma escuridão, houve um eclipse. Eclipse dura minutos. 3 horas ficou na mais profunda escuridão. Era a mesma coisa. Era algo cósmico, era a manifestação de como a maldição da ira de Deus cai sobre, a lei traz sobre aqueles que estão debaixo. E nós sabemos que Jesus gritou: meu Deus, por que me desamparastes? Isaías 58 disse que ele foi o quê? Ele foi cortado da terra dos vivos. Ele foi cortado. Agora, não há nada em nenhum lugar que seja uma afirmação mais forte do fato de que a salvação é pela lei ou pela promessa.
Você vê? É sobre isso que Paulo está dizendo. Essas pessoas ensinaram a vocês que há algo da lei na salvação. Essas pessoas estão perdidas. E se vocês crerem nisso em Gálatas, na Galácia, vocês não conhecem o Evangelho. Ele não disse que isso era só um pequeno desvio, ele disse que isso não era o Evangelho. Hoje, muitas pessoas que ensinam o que Paulo está ensinando, depois dizem que a outra coisa também é Evangelho. O que faz essas pessoas serem mais terríveis para o conhecimento da verdade ainda. Então, eu recebo muita pergunta, as pessoas dizem para mim assim, às vezes, eu acho que eu confio em Deus, mas pastor, eu não sei se eu confio o suficiente. Eu penso assim, você entendeu o Evangelho? Que história é essa de confiar o suficiente? Parece que a força, a fé é uma coisa assim, uma coisa fraquinha, uma coisa mais forte, e dependendo da força, você é salvo. Mas a questão é se Deus te levou a confiar no Evangelho ou não. Porque não é o confiar que te salva, quem te salva é a graça. A fé não salva, não é? A fé que Deus dá como um dom é só a maneira com a qual Ele te leva a abraçar a graça. O que te salva é Ele, não é você, não é a sua fé, não é a suficiência. Tu tem fé, mas aqui na nossa escala da fé, a tua fé não chega até o ponto da salvação, ela ficou aqui um pouco, não. Ou você creu no Evangelho, ou você não creu no Evangelho. Se você está caindo no penhasco e está a caminho da sua morte, e se você vê algo firme, ou uma mão que vai te segurar, a questão é se aquilo é suficiente para te sustentar ou não é. Não é? A discussão não é se você é forte o suficiente, não é? Mas é se aquilo é o suficiente. Quando você está num prédio pegando fogo, os caras botam os bombeiros seguram aquela coisinha lá embaixo que você vê pequenininho e manda você pular. A questão não é se eu sou assim ou sou assado, aquilo lá é forte, aquilo lá vai me segurar, aquilo lá eu tenho que cair de uma maneira mais leve? Não, você tem que cair de uma maneira mais leve, aquilo lá é suficiente, é forte o suficiente. Então é o poder de Deus que nos salva. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A fé é aquilo que Ele nos deu para abraçarmos essa verdade, porque naturalmente nós não faríamos. Os cristãos, as pessoas que estão na igreja, às vezes, continuamente estão dizendo assim, o que eu tenho que fazer? Quanta fé eu tenho que ter? Quanta rendição? Eu acho que eu me rendi, mas não me rendi o suficiente. Mas você não é salvo pela rendição. Você não é salvo pela sua fé. Francamente, isso quanta rendição eu tenho que ter, eu não tenho entendido. A tua rendição nunca ia te salvar. A tua fé nunca ia te salvar. Enquanto você olhar para alguma coisa em você que vai fazer você ser salvo, você não compreendeu. É isso que as pessoas não têm. Tudo que você precisa para ser salvo é nada. E é isso que as pessoas não têm. Ninguém tem nada. É por isso que elas não estão sendo salvas. A salvação não é uma promessa e lei. Ela é promessa e não tem nenhuma relação com a lei. Então, Deus leva você a confiar somente nele. Era o que Abraão tinha que fazer. Deus passou sozinho e Deus estava dizendo para Abraão, eu vou ser partido. Você não é capaz de cumprir nada. Eu vou cumprir tudo. Eu vou cumprir a lei. Eu vou ser considerado maldito pela lei. Agora, isso pode parecer incrível para Abraão. Como é que Deus vai morrer? Como é que ele vai ser partido? Nós sabemos como. E é por isso que Paulo levanta Abraão e diz, Deus fez uma aliança, Ele fez um acordo, e foi um acordo da promessa. Deus passou pelas peças sozinho. Todo o resto que vai acontecer então agora com Abraão, e aqueles que vierem do seu descendente, serão o resultado do que Deus fez. Ou seja, cada bênção, cada coisa que a graça diz que um homem salvo tem, a graça deu. Coração para crer, um coração que ama
Cristo, um coração que se deleita na beleza de Cristo e que vai sendo santificado de um grau de glória para outro grau de glória, porque o amor de Cristo o constrange. Um acordo da promessa é igual àquilo que eu falei dos 5 milhões lá atrás, não tem nenhuma condição. Tudo que você tem que fazer é pegar o dinheiro. E o que a Bíblia faz? Como a metáfora não pode cobrir tudo, a Bíblia diz: eu lhes darei um coração para crer. Eu vou circuncidar. Moisés diz: até hoje Deus não tem dado a vocês uma mente para entender, olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração para crer. Mas Deus vai dar, vai circuncidar. Não há nada que você precise fazer além disso, de ser o recipiente da graça de Deus. A graça faz tudo, até você até aquele ponto inicial onde todo o processo é desencadeado. Então Paulo diz em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Deus abre o olho, é a primeira coisa que ele faz, é a primeira coisa que a promessa traz para nós. Você não precisa cortar minhas árvores, você não precisa abrir a fazenda, você não precisa fazer nada, é seu, é soberano, é porque eu quis. Se você se você ouve o evangelho e diz: olha, eu tenho que fazer algo para ser digno disso, isso é descrença, isso não é fé, isso não é crença, isso não é o que o Espírito Santo faz, isso é alguma coisa. Paulo está dizendo o seguinte: se você misturar 0,1% que o ser humano tem que dar, é a lei, não é a graça. Deus leva o homem ao seu filho, e esse homem é salvo, e agora porque ele é salvo, e ele recebe uma nova natureza, o Espírito Santo habita nele, e essa era a promessa que ele deu a Abraão, o Espírito Santo chegar aos gentios, viver neles, estar neles, produzir isso neles. Então tudo acontece. Depois que Paulo diz isso, incrivelmente ele diz assim, Paulo é tão esperto, ele diz assim: ok, 430 anos depois, Deus deu a lei a Moisés. Não é estranho? Paulo primeiro pegou Abraão e falou: foi pregado o evangelho a Abraão, o evangelho chegou, o evangelho fez todas essas coisas. 430 anos depois, ele introduz a lei. Você vê, ele não é nomeado de primeira Moisés, mas depois Paulo fala que a lei veio através do mediador, que é Moisés. Então ele diz assim: quero dizer isso, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a graça, a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa, e não mediante a lei. A lei veio 430 anos depois. Qual era então o propósito da lei? Paulo pergunta: então, se tudo era pela graça e pela promessa, então por que veio a lei? Por que 430 anos depois Deus dá a lei? E ele diz: foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, que Deus tinha prometido a Abraão, a quem se referia a promessa, feita a Abraão, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então, a propósito, eu poderia muito bem esclarecer com você que quase ninguém sabe porque ele menciona anjos aqui, né? Isso é difícil. Ele quer apontar sobre para o Éden, não é? Em que você sabe que não se podia voltar para o Éden, tinha uma espada lá e os querubins, e você vê que a lei ficava dentro da arca da aliança e dos querubins ficavam na tampa da arca, no propiciatório. Eles são os garantidores. Se alguém chegasse próximo, se alguém tocasse, morria. Se Adão voltasse para o Éden, ele ia ter que passar pela espada. Então a questão é o versículo 19: qual era então o propósito da lei? Porque ela foi adicionada, porque Deus veio e deu a lei a Moisés, porque nós precisamos da lei. Se a salvação é pela promessa, porque 430 anos depois ele deu a lei? Ele diz: qual era então o propósito da lei?
ela foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente. Ele bota o descendente em letras maiúsculas, está falando de Jesus, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então, o mediador é Moisés na montanha, Deus acima, a humanidade abaixo, e o mediador, não é, que estava entre o povo de Israel e Deus, trazendo a lei. E ele diz assim: o mediador, no entanto, não representa apenas uma parte, mas Deus é um. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Isso é obscuro. Deus é um significa: não ouse colocar Moisés contra Abraão. Não ouse pensar que nós podemos fazer a lei e brigar com a graça. É o mesmo Deus. Porque no versículo seguinte ele diz: então a lei opõe-se às promessas de Deus? Opõe-se à graça? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei, e é óbvio, não da graça. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Verso 21 e 22. Isso é ótimo, porque ele está dizendo o seguinte: sim, em princípio algo não pode ser através da lei e da promessa. Ou é a lei ou é a promessa. Mas a vida, não e na Bíblia a lei e a promessa estão de acordo, porque a lei nunca disse que veio salvar ninguém. A lei veio para que o pecado abundasse, para que a salvação viesse através do descendente. Ela só veio para mostrar com grande salvação e com grande incapacidade o homem estava diante de Deus. O que Paulo está dizendo, e o que eu estava dizendo no início, é que em momento nenhum a lei foi dada com um propósito. Ele tinha um propósito numa época e agora ela tem outro propósito. Ela sempre teve só um propósito, Paulo diz. Então, primeiro de tudo, a lei que vem surgindo não poderia significar que Deus tinha uma ideia de salvar ninguém através dela, ou tinha mudado. Deus fez uma promessa a Abraão, mas 430 anos depois ele pensou: esse negócio de salvar só pela graça, eu vou dar uma lei, quem sabe alguém consegue. É isso que Paulo está dizendo. Não, quando Deus caminha entre as peças, ele diz: eu morrerei, se necessário, para lhe dar essa bênção. O que a lei diz, ela diz, mas eu vou ser partido por você não cumprir a lei. Ele ainda não havia morrido quando a lei apareceu. Deus está dizendo: acabou, mudei a administração, agora que meu filho veio ao mundo não é mais a lei. Não, Jardim da Luz está sempre mudando os seus líderes. Ela já teve 4 pastores, até que não teve muito, mas 4 pastores em seus anos de vida, bastante anos. As organizações estão sempre se movimentando, mudando procedimentos, mas Deus nunca. Deus não adicionou a lei porque faltava algo à graça. Foi para mostrar o tamanho da nossa maldição, do nosso aprisionamento do pecado. Foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Você se lembra de Gálatas 2,19, que Paulo diz: pela lei eu morri para a lei. E é isso que queremos dizer. Aqui está o que é tão interessante. O que ele está dizendo é que você precisa entender, antes de tudo, a razão pela qual a lei e a promessa realmente concordam na vida cristã. A lei e a promessa nunca brigam. Elas nunca tentam, a lei nunca tenta fazer o que o evangelho veio fazer, o que a promessa veio fazer. O que essas pessoas fizeram aqui em Gálatas, ou o que hoje se faz, de pregar um evangelho em que o homem faz uma coisa e Deus faz a outra parte, e assim a salvação isso não é o evangelho. Isso nunca foi assim em tempo nenhum. Então, primeiro, a lei nos mostra a necessidade daquela promessa que Deus fez a Abraão. A lei só veio mostrar mais claramente como se o único jeito de ser salvo era Deus passar entre as peças, que não havia nenhuma outra forma. Eu tenho que ser breve, porque o tempo acabou. Antes de tudo, se você realmente ouve a lei não diz apenas me obedeça. A lei não diz isso. A lei nunca tentou salvar a você, nunca tentou salvar ninguém. Obedeça a regra de ouro, não minta, não cometa adultério, não roube. Isso não é tudo que a lei diz.
Isso é a superfície. Você deve ouvir a lei profundamente. O que a lei está dizendo para a gente? A lei veio para dizer isso para a gente: você nunca me obedeceu, nunca vai me obedecer, jamais. De fato, se você olhar para a lei dada a Moisés, havia os 10 mandamentos, a lei moral, mas você sabe que havia lá, a lei não era só os mandamentos, a lei era o tabernáculo, era o altar de bronze, era o propiciatório. Você vê a lei, pense sobre isso. Paulo diz assim, ouça a lei ordenou o sacrifício, a lei ordenou todas as coisas que tinha no tabernáculo. Por quê? Porque ela ordenou o sacrifício se ela achava que alguém poderia obedecê-la. Porque ela diz, olha, vai ter que matar o animal, ano após ano, vocês quebram. A lei sempre disse, vocês nunca vão cumprir. Porque Deus ordenaria que eles fizessem sacrifício, se fosse possível, obedecer à lei e ser salvo através dela. Por que a própria lei ia instituir a morte e o sacrifício de animais? A única razão pela qual ela poderia ordenar é porque ela já estava dizendo, vocês não vão obedecer, vai ter que matar animal, atrás de animal e atrás de animal, porque vocês nunca obedecem, vocês sempre quebram. Eles sempre teriam que estar expiando o pecado deles, sempre teria que ter a expiação, a propiciação, sempre. A lei já dizia isso, desde o início. Paulo diz, a lei está aí, e ela é verdadeira, e ela é certa, e nós devemos amar o pai e a mãe da maneira, devemos honrá-los, não devemos mentir nunca, não devemos roubar, precisamos fazer todas as coisas perfeitamente para a glória de Deus, mas nós nunca fizemos. Desde o início a lei mosaica nunca disse, é assim que você vai ser salvo, eu vim para salvar vocês, eu vim para ser um caminho de salvação, é o que Paulo está dizendo. Você nunca vai me obedecer ao que a lei diz, vai precisar ter o altar, o sacrifício, os animais, o propiciatório. Se você ouvir a regra de ouro e ouvir a lei e pensar, olha, esse é um caminho de salvação, você nunca entendeu a Bíblia, a Bíblia nunca mudou. Não é que a Bíblia tinha uma maneira de fazer as coisas, depois outra, não é que um período era lei, depois era graça, ele prometeu o evangelho a Abraão, mas depois, 430 anos depois, veio a lei e agora veio o evangelho de novo. Não, Paulo está dizendo, não. A lei sempre concordou com o evangelho. A lei nunca veio fazer o que o evangelho veio. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. A lei nunca. Misturar é perder o evangelho. Então, se você... a lei que veio a Moisés trazia consigo o quê? O tabernáculo, o sacrifício, e tudo fazia parte da lei. Era prova da própria lei de que você não quer satisfazer a lei. Então, primeiro de tudo, a lei nos mostra que precisamos de salvação pela promessa, pela graça, e não por ela. Ela não discorda da salvação somente pela graça. A lei, ela vem dizer, a salvação é somente pela graça. Quando alguém mistura a lei com a graça, ele está contrariando o evangelho e abraçando a lei? Não, ele está contrariando a lei e o evangelho, porque ele está contrariando aquilo que a lei diz. A lei nos aponta para a promessa, a lei diz, olhe para as suas transgressões. A lei nos mostra nossas transgressões, nos mostra que nós somos escravos do pecado, nos mostra que nós não somos livres. E Paulo então diz, ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador, como nós vimos. Então, se você apenas ouvisse a lei, Paulo está dizendo, francamente, vocês nunca teriam abandonado o evangelho aí nas igrejas da Galácia. Vocês não abandonaram o evangelho porque ouviram a lei, porque vocês não ouviram a lei. A lei não dá nenhuma esperança. Se você tem um pouquinho de esperança de que você pode agradar a Deus fazendo alguma coisa, você nunca ouviu a lei, você diminuiu a lei, você negou a lei. A lei diz que você deve ser perfeito diante de Deus. Quando você acha que pode ouvir um pouquinho a lei e misturar a lei, então não é que você deixou de ouvir o evangelho e ouviu a lei, você não ouviu a lei, porque a lei, ela prega o evangelho para nós. Ela foi dada para apontar para o descendente, aquilo que Deus tinha feito para Abraão. Se você realmente ouve a lei, ela diz, eu te amaldiçoo,
não há nenhuma bênção em mim para você. Eu estou aqui para te jogar no pó. Eu estou aqui para mostrar a você como você está enfiado até o fim na lama. A lama está no seu próprio coração. Ela dirá: você precisa de algo além de você. E você precisa de algo além de mim. Eu não vou te salvar. Eu só vim te contar isso. Eu vim te contar sobre o seu estado totalmente desesperador. Eu só aponto para o descendente. Não apenas a lei e a promessa concordam. Você vê, Paulo está dizendo, a lei e a promessa não são duas maneiras, ou não são coisas que discordam. A lei e a graça concordam. Elas falam a mesma coisa. Mas as únicas pessoas que podem sempre levar a lei a sério são as pessoas que estão debaixo da graça. Por quê? Só as pessoas que sabem que a salvação é 100% Deus fazendo tudo, e nada o homem, levam a lei a sério. Porque todas as pessoas que dizem, todas as pessoas são legalistas, e não estou dizendo que inventou usos e costumes, porque outro dia eu estava vendo alguém dizendo assim, eu não prego usos e costumes, mas a lei não é isso. A lei é você achar que qualquer coisa que o homem faça, o salva. A lei não é uso e costume, isso é outra porcaria que as pessoas ainda inventam, ou seja, inventam coisa que Deus não disse. A lei é o que Deus disse. E se a pessoa pegar o que Deus diz na lei e diz que aquilo é um meio de salvação, ele não está pregando o evangelho, está pregando algo que vai levar as pessoas para o inferno. Ele pode dizer, eu não estou pregando usos e costumes, mas está pregando a lei. Não está pregando o evangelho. Está pregando a lei, não o que a lei diz, está pregando o contrário do que a lei diz. Porque a lei prega a graça, a lei aponta para a graça, e não para ela como um meio de salvação. Então não é apenas a lei nos mostra a necessidade da promessa, mas a promessa nos mostra o escopo da lei. Então o que eu quero dizer, se você acredita que foi salvo por alguma coisa em você, você nunca vai poder olhar para toda a exigência da lei. Se você acha que de uma maneira você cooperou com a tua salvação, você tem que diminuir a lei. Você tem que fazer a lei menor do que ela é. Só pode olhar para a lei como a lei é aqueles que são salvos pela graça. O quinto mandamento, por exemplo, diz assim, não matarás. Mas Jesus disse, você sabe o que isso significa? Significa que se você quiser matar alguém, você já quebrou a lei. Mas não, significa mais, que você deve amar essa outra pessoa como você se ama. Significa que você nunca deve ser duro, amargo, frio com eles. Que essa sensação de que você queria que essa pessoa sumisse da sua frente, então, isso é exatamente descumprir o que a lei está dizendo. Que você devia olhar para essa pessoa como Deus olha. E porque você não faz isso, a lei te condena. Quando Jesus abre o mandamento no Sermão da Montanha, nós temos que sair correndo e fugir. A menos que você acredite que a salvação é pela promessa. Aí você pode olhar para a lei. São as únicas pessoas que podem olhar para a lei pelo que a lei é, sem diminuí-la, com toda a sua força. Somente se você souber que você é salvo, além das suas obras, tão somente pelo que Cristo fez, você não vai diminuir a exigência da lei. Você vai entender o que ela exige e como Ele cumpriu o que ela exige. Você nunca será capaz de ver a lei pelo que ela é, a não ser que você esteja realmente salvo pela graça de Deus. Você nunca vai levar a lei a sério. Quando uma pessoa acha que está obedecendo a Deus e por isso ele merece algo de Deus, essa pessoa não leva a lei a sério, porque está na cara que ele não entende o que a lei é. Ele nunca ia achar que está fazendo nada que merecesse não apenas a maldição de Deus. Ou como Isaías diz, que o que ele acha ser os seus atos de justiça são trapos imundos. Ele só acha que alguma coisa boa pode sair dele porque ele diminui a lei. É por isso que Paulo diz, contudo não eu, mas a graça de Deus em mim. A graça de Deus operou todas as coisas. As únicas pessoas que podem levar a lei a sério são as pessoas que sabem que elas nunca vão ser salvas por nada da lei. Que a lei sempre diria que elas são malditas. Elas são as únicas pessoas que podem ouvir agora as demandas da lei. As únicas pessoas que podem realmente admitir o que a lei exige. As únicas pessoas que podem tentar agora a olhar para a face de Cristo, sendo levado pelo Espírito Santo através da verdade a ser transformado e cada vez se conforma mais com a verdade, ou seja, ser de fato santificado. Davi diz assim, eu amo a tua lei, ela é doce como o mel na minha boca. Agora você nunca vai poder dizer isso até você ser salvo pela graça, porque a lei é terrível para todo mundo, ela não é doce.
A menos que você entenda o Evangelho, nunca você vai amar a lei de Deus, porque a lei de Deus vai te condenar. Não há absolutamente nenhuma maneira de você ler a lei e se sentir bem e achar aquilo doce, a não ser que o Evangelho tenha te salvado. Porque você não pode ler algo que diz, você é maldito, você está debaixo da ira, não há nada bom em você, e isso ser doce para você. Isso é doce para você? Não, a não ser que essa lei não possa dizer nenhuma dessas coisas para você. Então você nunca será capaz de ler a lei e achar ela boa. Você pode até achar ela certa, mas não boa. Não amá-la. Ninguém pode amar algo que te coloca debaixo da maldição. Você pode até achar, é justo, fiz tudo errado, mas você não pode se deleitar em ser amaldiçoado. Isso é uma contradição. Se deleitar em ser condenado, se deleitar e ser como mel na sua boca algo que diz maldito. Então você vê, a lei e a promessa, em princípio, parece haver um desacordo, mas Deus está se relacionando com você por promessa, ou Ele está se relacionando com você pela lei. Se Ele está se relacionando com você pela lei, ou está se relacionando com você através da lei, você vai ser sempre amaldiçoado. Não importa. Não importa se você conseguiu muito, conseguiu mais do que aquele, se aquele foi pior na sua visão do que você está na mesma situação. A gente pode voltar a você. Você sempre vai sentir só a maldição da lei. E, em princípio, você pode então achar que a lei e a graça estão se degladiando, que uma está contra a outra, mas na prática, na Bíblia, na vida cristã, elas se completam. A lei veio só para mostrar o descendente. Então, queridos, ouçam, quando a gente vai terminar, confie na Bíblia. É o que Paulo está dizendo para eles. Vocês, não é que vocês estão abraçando a lei, vocês não estão abraçando, você está abraçando o erro. Porque crer na lei é crer na promessa. Crer na promessa é a única coisa que alguém faz quando vê a lei pelo que a lei é. Toda palavra, toda parte da Bíblia é inspirada. Paulo constrói tudo isso nessa palavra. Leve a Bíblia a sério. Quem acha que pode, de alguma maneira, ser salvo misturando a graça e a lei, não leva a Bíblia a sério. Não leva a lei a sério, não leva a graça a sério. Paulo está dizendo, vocês nas igrejas da Galácia, vocês perderam o Evangelho, porque não levaram a verdade a sério. Se vocês levassem a lei a sério, ela levaria vocês para o descendente. E se vocês levassem a graça a sério, vocês agora poderiam olhar para a lei e dizer como Davi, quanto eu amo a tua lei. Deus, me conforme a tua palavra. Por amor a Cristo, opere em mim, através de eu contemplar a beleza de Cristo, cada vez mais, eu quero ser como Ele. Você vê, você não está tentando ser salvo, você foi salvo, e agora a salvação está operando em você, essa mudança, que te conforma com a verdade de Deus. Nunca misture nada ao Evangelho, deixe a lei ser lei, deixe o Evangelho ser Evangelho. A lei não está em desacordo com o Evangelho. O Evangelho foi pregado a Abraão e 430 anos depois a lei veio para pregar mais o Evangelho, até que o descendente viesse. Em segundo lugar, certifique-se de compreender que sem o Evangelho você nunca vai entender a Bíblia. Abraão está apontando para a salvação pela promessa, Moisés está apontando para a salvação pela promessa. Abraão e Moisés estão apontando para a mesma salvação, eles foram salvos da mesma forma. Abraão não está apontando para um tipo de salvação e Moisés para outro tipo de salvação, está apontando para a mesma salvação, para o descendente, para o Evangelho somente pela graça, onde a graça faz tudo. A menos que você acredite na salvação pela promessa, a salvação pela pura graça, nada do Antigo Testamento fará sentido para você. Você está numa selva, você está vendo um monte de coisa desconexa, você só acha que pode misturar um pouco da lei aqui, eu honro a lei ali, você não honra a lei. Se você honrasse a lei, Paulo diz, você estaria totalmente olhando para o descendente. Não é como se o Velho Testamento fosse estranho, e naquela época a salvação era estranha, as coisas eram estranhas, as exigências eram estranhas. Não, é exatamente igual. Moisés fala a mesma coisa, Abraão fala a mesma coisa, a Bíblia sempre fala a mesma coisa.
Em terceiro lugar, você tem a liberdade para... certa vez eu li um livro sobre Gálatas, uma série de sermões, e um dos sermões aqui, no capítulo 3, era nós somos livres para falhar. Por que o puritano intitulou um dos seus sermões assim? É que você é levado à obediência, mas você não está tentando ser salvo. Então você não vive de racionalizações. Você, quando vê algo em você que não é o que devia estar, você está pronto a ir diante de Deus e dizer: Senhor, isso foi inveja. Você não vai criar uma capa de racionalizações, porque você sente que tem que, se tiver inveja, se você enxergou inveja dentro de você, então, como é que vai ser? Você pode ir lá, você pode realmente mortificar os pecados cancelados, você pode nomeá-los, você não precisa fingir, porque você sabe que você não é salvo, porque não existe, a inveja nunca entra no seu coração, nunca entra nessas coisas, não, você está sendo liberto dessas coisas porque você foi salvo, agora você pode olhar para elas. Ele diz: agora você pode ir atrás da lua, você pode realmente querer ser como Cristo, porque você confia no poder da graça operando em você, porque você sabe que a salvação está sendo operada em você. Você sabe que quando você ver algo em você que não está de acordo com o que a Bíblia está dizendo, você não vai tentar negar aquilo. Você sabe, isso está aqui, isso é real. Eu vou colocar isso diante de Deus agora. Isso vai ser mortificado. Isso é verdade. Nesse sentido, que ele quer dizer que você é livre para falhar? Você é livre para não viver uma mentira, não tentar criar uma falsa espiritualidade que nega algo que você devia mortificar e confessar, e ser transformado, e você realmente sendo mudado de um grau de glória para outro. Por que você tem tanto medo de falhar? Por que você então continua igual ao mundo, racionalizando, dizendo que o que está no teu coração não é o que é, que na verdade você fez isso porque aquela pessoa fez aquilo, que isso aqui não é inveja, que na verdade isso aqui é aquilo outro, porque você na verdade não acredita no Evangelho? Você precisa levar tudo muito a sério. Você precisa levar essa inveja no seu coração a sério, e você pode fazer isso, porque você sabe que você não está tentando se salvar ao fazer isso, mas porque você sabe que aquilo foi colocado sobre a pessoa que você mais ama, e ele foi esmagado por causa daquilo. Em vez de você esconder, você expõe, você é santificado pela graça. Uma última coisa: não tenha medo de esperar pelas promessas de Deus. Deus diz a Abraão: saia e olhe para as estrelas. Ele diz assim: será a sua semente, em sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Passaram 2000 anos antes de Maria realmente receber a promessa de Abraão, de o descendente vir. As misericórdias, as promessas de Deus, elas suportam muito tempo, queridos, mas elas nunca falham. Há um escrito antigo que diz: os moinhos de Deus moem lentamente, mas moem muito bem. Eles levam um tempo, mas suas promessas se tornarão realidade, absolutamente. Por quê? Porque Deus passou sozinho entre as peças, não é? Elas estão vivas. As promessas que você lê na Bíblia estão vivas. Você diz: quando isso se tornará realidade para mim? Isso acontecerá. Os moinhos de Deus, diz esse puritano num desses sermões de Gálatas 3, moem lentamente, mas moem muito bem. Deus sempre cumpre a promessa, e a promessa depende somente de Deus. Você vê, esse texto, ele destranca toda a Bíblia, toda a verdade, nos mostra como a lei e a graça estão falando a mesma coisa. Paulo está dizendo: não, vocês aí colocaram Moisés contra Abraão, vocês colocaram a lei contra a graça, vocês falam que a graça está pregando uma coisa e a lei está pregando outra coisa, mas não, a lei está pregando a mesma coisa, que a salvação é só pela graça, que Deus passa sozinho no meio das peças. E aí, se vocês creem nessa mistura que vocês fizeram, vocês não têm o Evangelho, vocês estão perdidos. Venham para a verdade que Deus proclamou a Abraão, venham para a verdade que a lei proclamou.
que no descendente, Deus, graciosamente, soberanamente, salva homens para a glória da sua graça. Vamos ficar de pé, vamos orar. Come to me, you